Sejam bem-vindos, aqui é o Fong, novamente. Ótimo que estamos voltando, queria estar jogando, mas estarei narrando. Estarei narrando para Rafalitos, Opa! Merrico Tarde. e Vivi. Pamonha doce com queijo. Não, cara. Acabou Tamo com a junto. gente. Ou melhor. Acabou. Tamo junto, Vamos, Vi, tamo é junto. outra introdução. Apaga essa. E hoje estaremos, alguns a caráter, pro especial de festa junina. Então, acompanhe-nos nessa narrativa e venha ver como é fácil jogar Daggerheart, já que estaremos utilizando o módulo de playtest com alguns ajustes, leves ajustes. É isso, vem com a gente, pega a sua pamonha, né, que você falou, Pamonha doce doce com com queijo. A massa. Vem não, com a cara. gente para mais Massa. essa narrativa pelos famintos por RPG. Quentão, pé de moleque, salsichão, pô, qualquer coisa, cara. Paçoca. Porra, paçoca é brabo. Paçoquita Paçoca é tem seu forte. valor, tá? Vocês foram contactados por Marlene após Marlene ser contactada pelo Coronel Gaspar, que é o governador da província. Coronel Gaspar pediu que Marlene, que tem uma certa proximidade com o coronel, levasse uma encomenda para Vila Yara, que fica na Floresta da Neblina. Floresta da Neblina que fica próximo à cidade. Essa encomenda é um bauleto, é um baú, e vocês têm que literalmente levar esse baú do ponto A, que é a cidade, até o vilarejo Yara, que está dentro da Floresta da Neblina. Eu vou pedir agora que Marlene se apresente e fale um pouquinho do seu personagem. Marlene Bomvento. Ela é uma feiticeira indígena e ela tem uma história ancestral com a província. Ela tem aquele olho puxadinho, mas só que ela tem uma cor mais clarinha, porque ela tem muita mistura, como todo brasileiro. Ela tem roupas coloridas e ela tem um cheiro de natureza. Ela carrega uns incensinhos naturais e alguns bordados em budo também. Legal. E quem mais está acompanhando Marlene nessa empreitada de levar um baú para Mãe Luana dentro da Mata da Neblina? Mãe Luana. Anotado. Foi escolhida Quem mais está dedo acompanhando? Eita, Barnabé e Garibaldi. Barnabé. Foi escolhido por Barnabé ela. sou eu. Então, por favor, se apresente, Barnabé. Eu sou um sapo cururu. Beleza? Misturado com humano. Sou pequenininho, mas eu sou um sapo, irmão. Então você tá ligado que o bagulho é diferente. Eu tô sempre metido em confusão, em perigo, em estranheza, em coisa errada. Entretanto, escapo de todas. Apesar de ser um sapo, tenho bastante medo de água, especialmente águas com correntezas. E você vai ver por que mais pra frente. Este é o Barnabé. Será se vai? Talvez sim. Talvez não. Se eu conheço o meu mestre... Se eu conheço o meu mestre... Sim. Olha, vamos fazer um parênteses aqui. Eu conheço Vamos a fazer um mãe parênteses. que tá mestrando. Eles estão jogando com Marlowe, que é necessário de jogar, Barnacle e o Reed. Eles colocam largado as coisas. Eu não vou deixar largado. É exatamente a mesma ficha. Eu não vou deixar largado. Obviamente que eu vou usar o que eles me dispuseram para usar no teste. Vou usar sim. E quem é Garibaldi? Garibaldi. Excelente nome, inclusive, tá? Garibaldi, Só opa. comentário aqui. Garibaldi, ele fazia parte Ele era um capanga do delegado da província, até um determinado momento que ele decidiu não seguir mais esse caminho.
Não, mas ele continua trabalhando ali no protetorado das pessoas, quando precisa e tudo mais. Ele se enxerga como, como alguém que mantém a ordem na cidade. Ele tá com roupa simples, uma calça protegendo os seus pés, suas pernas, uma camisa com as mangas dobradas até o cotovelo, um chapéu para proteger sua cabeça. E ele tá ali próximo, mantendo. O trabalho dele é manter a segurança da Marlene da encomenda. E do Barnabé, fala. E do Barnabé também. Eu acho que ele não quer manter a Não segurança quer, de Barnabé, não. Ele não quer. Ele não quer, não. Bom, vocês partem da cidade. As primeiras horas de viagem, vocês viajam com uma carroça até próximo do Rio da Pedra, onde vocês podem continuar se dirigindo por carroça até vocês terem que atravessar esse rio e entrar efetivamente na Mata da Neblina, ou vocês podem também ir pelo rio de barco. São barcos pequenos, ele vai formar um igarapé, vocês sabem disso mais pra frente. Então vocês podem fazer essa escolha. Não, E a aí gente não vai de barco. Próxima pergunta. Mas é mais rápido. E aí? Eu avisei que não era bom trazer ele. Viajar de barco é a maneira mais segura que a gente tem de andar por aqui. As matas a essa hora, nessa temporada, não está fácil. Ah, para com isso. Por aqui é bem melhor, muito mais aprazível. Uma vista maravilhosa. Vocês Até estão, uma vocês estão onça muito olhar errados. você. Até ela me pegar, eu já tô lá do outro lado da floresta, meu camarada. Não tem problema nenhum. Vambora, Esse toca é o isso problema. aí, toca aí. Toca pra frente. Barnabé, me Oi. diga como, pro sake of pacing, como bom. você convenceu eles a não irem de barco pelo rio, pelo riachinho. E por quê? Eu inventei uma história. Eu comecei a falar. Uma vez um tio meu teve a mesma ideia. E ele acabou indo e o barco sumiu. Meu tio sumiu. E isso virou uma lenda lá na cidade onde eu venho. Todo mundo conhece essa história, que eles não sabiam que era meu tio o protagonista dessa história. E como a história, a palavra contada tem muito peso neste lugar, foi o argumento que convenceu meus colegas a seguir no trajeto que eu selecionei. O que eles não sabem é que a história é inventada. Perfeito, perfeito, perfeito. Marlene, não é algo de se você conhece histórias, você é da oralidade, não é algo de se duvidar. Realmente não é algo de se duvidar. E vocês então prosseguem acompanhando o rio e o seu estreitamento com a carroça. Vocês veem ele aos poucos se formando em uma espécie de igarapé, a água abaixando mais, daria mais ou menos na região dos joelhos. O Rio da Pedra é chamado Rio da Pedra porque mais próximo à cidade, ele é um rio que nasce próximo à cidade. E mais próximo da cidade tem muitas pedras. Mas ultimamente ele tem, apesar das pedras para filtrar, ele tem se mostrado um rio meio lamacento. Por conta também da tecnologia desenvolvida na cidade, né? N tecnologias. Então vocês chegando, progredindo nessa viagem, chegando ao Igarapé, à frente de vocês, em uma espécie de virada do prumo do Igarapé, vocês veem uma estrutura parecida de madeira. Os olhos de vocês vão se ajustando
À esquerda de vocês, do outro lado do igarapé, vocês já veem a mata. Realmente é algo assim, é muito grande e é majestoso. Altas árvores densas que, olhando de fora, parece não permitir a entrada do sol. Esse objeto que vocês veem, um objeto relativamente grande, vocês ajustam os olhos e logo percebem que na verdade parece uma canoa. É uma canoa um pouquinho maior e próximo dessa canoa vocês veem um pouquinho mais à frente alguns espécie de destroços de madeira. Assim que vocês avistam, você imediatamente, Barnabé, dá graças por ter conseguido convencer os seus amigos a ir de carroça. Se vocês quiserem, vocês podem interagir aí entre si. Eu vou pegando as mosquinhas no caminho, linguarinha pro outro e cantando. Ando devagar porque já tive pressa e leva esse sorriso porque já chorei demais. Em determinados pontos da música, o Garibaldi se junta à canção, mas ele tenta ir alguns trotes à frente. Tá. Se tiver fora de estrada, etc., ele vai tentando limpar a mata que entra pra dentro da estrada pra não machucar o pessoal que tá vindo um pouco mais atrás dele. E é isso. Tá. Posso rolar um instinto por pra favor. entender o que aconteceu com o barquinho? Com? Com o barquinho? Pode rolar sim, por favor. Pode rolar sim. Deu 25 com trait. 25? 25 com Hope, Não, com a esperança, com com fear. medo. Tá. Vou anotar aqui o meu fearzinho. Já Ai, começou. ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Dá uma Já pimentada. começou já. Aí, a pegadinha é essa, não é especial de festa junina, é Halloween, você vai ver já já. O que vai acontecer? Gente, por favor, né? Vocês acham que eu vou, porra? Aliás, já tá com um 4 de Halloweenzinho- fear. Mal começou e você já tá com 4 de fear, é isso? Um Halloweenzinho com mecânica de medo não pega vocês, não? Pega legal, pega bacana. Porra, bicho. Inclusive. Vou mestrar, hein? Vou mestrar. mesmo? Vou mestrar, é minha. Essa é minha. Tá bom. Porra. Aí eu curto. Aí eu curto legal. Deixa comigo. Mas Já tá sabendo, especial Halloween vai ser comer rico. Tá dito, tá dito. Marcado. Me aguarde, Tá dito, me aguarde, gente. tá registrado. Tá registrado. maravilhoso. Maravilhoso. E falando em Halloween, você ouve o Barnabé começando a cantar. Logo depois o Barnabé entra o Garibaldi acompanhando ele em tercina, quase. Em tercina não, em terça? Terça. Em terça. Eu tô tentando pensar em. Desculpa, em inglês. Manjo muito. De Ah, tá. Luciana Gimenez. Logo depois que ele começa, eles fazendo esse dueto, você encucada com isso, sabendo das histórias, sabendo dos contos e das lendas, começa ainda andando na direção que vocês têm que andar, olhar mais para essa canoinha, e você vê além do objeto em si, você vê essa canoa tombada no rio da Pedra, e atrás dela, conforme vocês avançam, você vê 2 cadáveres, 2 corpos. Um desses corpos está sendo devorado por uma onça pintada. Essa onça pintada, assim que você nota ela, ela te nota e olha para você, ainda comendo, ainda devorando esses corpos, esse corpo.
os olhos dessa onça têm um tom de pedra polida, quase como uma esmeralda gigante olhando na sua direção. Essa onça apenas parece estar aproveitando uma refeição fácil às margens desse rio, desse igarapé. Você também vê um pouquinho mais à frente toras soltas, grandes, agora que vocês estão mais próximos do que você imediatamente reconhece como sendo pau-brasil. Claramente cortado de dentro da floresta. E essas toras rolaram com a correnteza. Possivelmente estavam sendo levadas nessa canoinha. Nessa canoinha não, nessa canoa. O Garibaldi nota a onça. Ele não tá preocupado com o que aconteceu com a canoa. Eu só quero saber se ele vê a Sim. onça. Cara, eu diria que agora que Marlene viu e notou essas coisas, eu diria que sim. Ele nota a onça. A onça. Vocês se aproximando, a onça tá parada assim, assim que vocês se aproximam mais, ela para de comer e tá só olhando, arqueada, olhando pra vocês. O Garibaldi se mantém numa posição meio que entre ele e o grupo. E ele começa a bater palma pra tentar espantar ela, tipo, manter ela ali. Tipo, ele não quer que ela entre em confronto com o grupo, mas ele tá ali tentando assustar ela pra ela ir Tá. embora. Então, tipo, crescendo, se mostrando grande, batendo palminha só pra ela. Tá. Vocês três veem essa interação, enquanto o Garibaldi se prostra um pouco mais à frente. E ela, claramente, Marlene, com a sua rolagem, você vê que ela não. Ela está com medo, mas ela ainda está combativa. E aí você logo vê porque ela está combativa. Atrás dela, próximo dos pés de um desses corpos, você vê 2 pequenos filhotes tentando, sem ter notado vocês, tentando puxar um pedaço de carne desses corpos. E ela tá literalmente se arqueando enquanto o Garibaldi começa a fazer barulho e aumentar pra cima dela. E ela tá arqueando e parou de comer e ela tá assim, ela não tá nem se afastando nem avançando, ela tá só esperando mesmo. E vocês começam a ouvir o growling. Não sei fazer. Tem que chamar o. Eu Chama vou, o João do. vou sem se mexer. Eu vou falar pro Garibaldi se acalmar. Ela fala, essa é uma mãe. E aí eu vou falar pra vocês dois não tirar o olho dela e ir andando de costa até a gente voltar pro caminho. O caminho vocês teriam que passar por ela. Ai. Vocês passam pela canoa pra conseguir atravessar o igarapé, pra entrar efetivamente na floresta. A parte que o igarapé é mais raso e não vai afundar a carroça. Afinal, a escolha de ir com carroça tem seus problemas. Que horas do dia que é? Eu diria que se vocês saíram bem cedo de manhã, agora deve ser por volta do tá início diazona, da né? tarde. Tá bom. Notando isso, o Garibaldi, tipo, ele não vai chegar num ponto onde, tipo, a gente vai precisar cruzar aonde ela tá, né? Vão precisar cruzar. Ele não vai, tipo, se aproximar pra, tipo, ele continua no rolê de fazer o barulho, tentar enxotar ela, mas sem entrar no espaço pra que ela ataque, sabe? Percebendo que ela tá nesse. Então ele vai ficar nessa coisa de, tipo, acelera Tem que olhar pra ela, cara. acelera Tem que teu olhar pra filhote ela. aí. Legal. Legal, tá. Então vamos fazer assim, Garibaldi, me faça um teste, me diga o que exatamente você está querendo fazer e eu te pergunto mais, qual teste seria esse para uma onça pintada
com tons É uma fucking onça animal. pintada, Olha, tá? É uma Só onça eu pintada. acredito claro Que aqui. é uma mãe, onça Uma pintada. onça tem- pintada fucking mãe. Fudeu. Eu né? acredito. Vamos aí. Eu acredito. E eu Aham. acredito isso contrário à minha planilha, tá? Que Aham, tá aham, aham. numa rolagem de instinto, que é realmente, tipo, é o rolê dele de Perfeito. como Animal com sobreviver animal. Pô. aqui na floresta, no ambiente dela. Então, tipo, é esse o rolê. Ele não tá tentando Perfeito. entrar em confronto, ele tá tentando evitar uma coisa baseado nos Perfeito. conhecimentos básicos de como o pessoal, é assim que se lida com uma onça, é assim Então que se... faça É isso. a sua Faz rolagem. Perfeito. barulho. Instintos. E eu tenho 0 de instinto. Vamos lá. Perfeito. Não vai dar pé. Eu não... Ninguém quer me ajudar, me dar uma vantagem, não? Assim, eu ia gostar bastante, Barnabé tá? já não se vê Barnabé. Já não se vê Barnabé. Mas eu não posso considerar que a frase da Marlene é uma vantagem, não? Ter falado, ó, ela é uma mãe, pá, não pode não, Fong? Pode não? Pode considerar. Tá aprovado. Eu O seu vou argumento deixar foi aceito. considerar se a Marlene efetivamente ajudar. Ela falou, pô, ela deu a dica. Ela falou, olha pra ela, não anda pra trás É devagar. verdade, é verdade. Aí, Ela ó, fala ó. aqui, ó, tá aqui a advocacia, irmão. Vantagem. Toma. Obrigado, meu rico. Pro, pro bono lawyer. Boa. Vem. Chama. Como que é? Pro bono rules lawyer. Boa. 16 com esperança. Anota a sua esperança e Notadinho. me diga como você já teve uma experiência. Me conta a experiência parecida brevemente que você teve e como você sabia exatamente o que fazer nessa situação onde você não espanta, mas você permite que a onça recue, mantendo a face, se ela fosse um animal, e ao mesmo tempo protegendo os filhotes dela. Os filhotes saem primeiro e ela recua meio que de costas e depois corre atrás dos filhotes. Como me conta essa história? O Garibaldi já várias vezes já teve que entrar na floresta pra acompanhar outras pessoas, outras entregas, outras travessias e etc. E onças são comuns por aqui. Então, ele já em uma das vezes que ele saiu, ele foi acompanhado por um cara que esse realmente era um cara que vivia nas florestas, ele sabia como lidar. Então, ele explicou muito bem pro Garibaldi que é isso, você não pode entrar no espaço do animal, mas você tem que mostrar para ele que você vai passar. Então, você tem que dar para ele o espaço para ele entender que você é que manda ali, que ele não vai ter uma chance de lidar com você. Mas que ao mesmo tempo você tá dando espaço para ele, não, termina o seu rolê e vai embora, mas eu é que vou passar. Entendeu? É meu espaço. Você tá entrando no meu espaço, não o contrário. E é isso que o Garibaldi faz. Ele se mantém ali, postura dominante, vai batendo palma, falando, ó, eu sou maior que você, eu faço mais barulho, eu sou mais agressivo, mas ao mesmo tempo você tá seguro, pode ir embora. Perfeito, maravilhoso. Em uma clara dicotomia, eu diria, entre a cidade e a floresta, ou entre o saber oral da floresta de Marlene e quase que uma brutalidade, mas ao mesmo tempo um respeito pela floresta. Dizendo, como dizendo, eu sou o alfa aqui, se retira, não vou te machucar, mas se retira. Maravilhoso. Vocês chegam até próximo dessa canoa. Logo depois dela, vocês já veem que a água tá baixa e daria para vocês endireitarem a carroça para passar. Chegando próximo da canoa, vocês veem os corpos semi-dilacerados, canoa virada, os troncos, como eu já havia dito que a Marlene tinha visto. Os corpos são de nativos ou são de Não. pessoas do vilarejo, da cidade? São, não vou dizer nem possivelmente, só de olhar vocês já sabem que são de pessoas da cidade, assim, com uma certa certeza.
O Barnabé conhece eles ou tá sabendo de pessoas que Não. estão perdidas, que estão Eu sendo diria, procuradas, inicialmente, se nem você nada? quiser fazer alguma rolagem, você pode fazer, mas inicialmente não. De quê? Knowledge? Me diga o que você Eu quer acho que rolar. O que vocês querem faz rolar? Eu acho que seria conhecimento mesmo, dele saber de cabeça Perfeito. se família de alguém Tá? saiu ou alguma coisa assim. Tá bom. 15 com medo. 15 com medo. Palitos, Tá. palitos. 15 com medo. E eu vou usar o seu medo agora já, então. Melhor, Eita, melhor. nós. Melhor gastar Você- logo, né? É. Do que estacar. Você olhando para esses corpos, tentando achar alguma correlação, se você conhece eles, porque você claramente viu que eles provavelmente são da cidade. Em um dos corpos, você não reconhece a pessoa em si, mas você vê um símbolo, uma insígnia. É uma insígnia da. Ele não está usando exatamente um uniforme, mas algum objeto nele tem esse signo. É da companhia privada, madeireira privada, uma delas que tem na cidade. Eles. É de bom senso que não se retire madeira da Floresta da Neblina. Mas as árvores na Floresta da Neblina são muito anciãs. E então é bem lucrativo fazer isso. Principalmente para o Brasil, que é uma madeira de difícil acesso e relativamente protegida pelas propriedades mágicas que ela tem. Então esses caras são madeireiros possivelmente ilegais. Então, forte abraço, irmão. O que você Então, nota passa com a também, carroça em cima deles, velho. Foda-se. É. Mano, o que você nota também é que na canoa existe na parte de baixo marcas de encontrão, de contusão, como se na parte tivesse de baixo. na parte de baixo, como se tivessem algumas pedras batido ou coisas do tipo. Lembrem-se, Rio das Pedras, porque as pedras próximas da cidade. Essa é a associação que você faz. Eles chegaram até aqui ou voltaram até aqui, mas essa parte não tem tantas pedras assim. Tem madeira na canoa? Tipo, eles estavam carregando alguma madeira ou não? Só Tava pra... jogada. As madeiras que estão Tava à jogada. frente, a canoa virou. Sim, sim. A canoa está virada. É. Com esse 15, próximo dessa região, vocês veem pegadas de bota e pegadas descalças também. Indo em direção à cidade ou saindo da Indo canoa? em direção à floresta. Como vocês veem isso? Vocês veem marcas nas partes da é um igarapé, né? As partes do igarapé que as pedras não tocam, que as pedras tocam o ar. Vocês veem pegadas de lama nesses locais. Tanto a parte das pegadas descalças quanto a bota. As Em pegadas estão diferentes vindo, pedras, né? indo e voltando ou as pegadas só estão indo da canoa pra floresta? Estão indo da canoa pra floresta. Tá bom. Mas deixa eu Tá. perguntar um negócio. Ah, A gente tá levando um baú, certo? então, Que tá dentro da carroça. certo. No nosso caminho a gente cruzou com isso. É. As pegadas estão indo na direção que a gente já percorreria? Ou elas estão desviando de curso? Vocês vão ter que atravessar. Vocês vão ter que fazer essa mesma travessia. Sim. A parte que tá baixa
do Igarapé, vocês vão ter que atravessar para chegar na floresta. Vocês poderiam percorrer o Igarapé inteiro e chegar na cidade, certo? Vocês escolheram ir a pé. Então vocês vão ter que atravessar esse Igarapé. Não vai precisar de ponte, dá para vocês atravessarem mesmo com a carroça. Chegando na mata, vocês vão ter que ir pela mata e ir em direção à cidade. Ele tem, não vou dizer que tem indicação, mas tem uma pequena Uma mini trilha ali de desgaste, trilha. né? Exatamente, Trilha pesada. exatamente. Porque as Tudo pessoas bem. também precisam ir e vir do vilarejo, né? Tá, entendi. É isso. Aí as pegadas da bota estão indo em direção a, à floresta. E as pegadas de descalças estão vindo de direção da floresta. Mas vocês não encontram pegadas na direção da cidade, pegadas descalças. É como se a pessoa tivesse levantado o voo naquele momento, porque veio da floresta e sumiu. Desapareceu. Tá. Tá. Fiquem atentos. Posso de novo? Eu Por posso favor. dar outra olhada. E aí, de conhecimento da mata, para poder entender como essa pegada sumiu. Tá. Pode fazer uma rolagem. Você acha que é sobre o que essa rolagem? Conhecimento ou instintos? De conhecimento, desculpa. Perfeito, Conhecimento perfeito. de... Tá bom. Eu vou te colocar uma dificuldade. Você detalhou isso pra ela, Garibaldi? Sim. Das Eu pegadas. explico as coisas. Então eu vou te na colocar. cabeça do Garibaldi tem alguns caras que já são fora da lei aqui, então só fique esperto. Mas ele não tá muito preocupado com outras coisas. Dificuldade 15. Deu 21 com esperança. Anota a sua esperança e eu já te digo. Você olha, ele fala das pegadas de bota, as pegadas descalça vieram da floresta, não sei o que. Você olha. As pegadas descalças não vieram da floresta. Elas foram para a floresta. Porque se elas vieram da floresta, a água teria limpado. Elas estão indo para a floresta, essas pegadas. A pessoa está andando de costas, voltando para a floresta. Pera, uma pessoa andando de costas, voltando para a floresta? Você com o seu conhecimento ancestral, com o seu conhecimento de lendas. Quem é essa pessoa que tá andando de costas pra floresta, Marlene? O menino Curupira. O Lene fala Imediatamente o menino Curupira, você- o Garibaldi na hora faz sinal da cruz. E- O que você nessa sua análise percebe é que, apesar de você não ser uma exímia, vocês não serem exímios localizadores e experientes em pegada, em rastros, o que dá pra ver é que a pegada da bota foi primeiro, parece ter ido primeiro, e a pegada com o pé parece estar menos seca. Então ela veio depois, aconteceu depois. Mas uma foi efetivamente atrás da outra. Agora, como vocês dois acreditam nisso, eu não sei. Marlene, com seu conhecimento milenar, pode acreditar. O que vocês vão fazer? Vamos para a cidade. Nós só podemos pedir licença para a floresta e seguir nosso caminho. O caçador Perfeito. é quem vai
tomar as consequências da escolha dele. Perfeito. Com poucas palavras simples, mas que pegam no coração, Marlene direciona vocês e a carroça para floresta, para Mata da Neblina, em direção ao vilarejo Yara. Assim que vocês chegam ao outro lado, vocês veem as pegadas, ambas as pegadas, aquela de costas indo em direção à floresta, que vocês, se vocês vissem sem estarem avisados, vocês achariam que ela estaria vindo em direção. Mas você vê as pegadas nas duas direções, os pés descalços nas duas direções. Então ele veio da floresta e voltou para a floresta. Ou voltou da floresta e veio da floresta, o que não faz sentido. Vocês conseguiriam relativamente tentar rastrear essas pegadas se vocês quisessem. Ela não desvia muito da direção que vocês iriam para o vilarejo, e vocês, com esse 21 você associa. Provavelmente esse madeireiro estava tentando voltar para chegar no vilarejo, porque talvez achou que correr em direção à cidade seria muito mais difícil de chegar na cidade, ia demorar mais, talvez o vilarejo. Só que no vilarejo ele entraria na mata. E aí eu vou perguntar o que vocês querem fazer. Seguir as pegadas ou fazer um leve desvio, mas continuar na direção da cidade. E o Garibaldi fala que nossa expedição não tem nada a ver com esse rapaz, não. Vamos seguir o que a gente tem que fazer. Se ele tiver na nossa... Lembrando que do ponto A ao ponto B, o menor caminho é indo pelas pegadas. A pessoa que está... Ele já as tá pegadas no estão caminho? indo em direção... Eu diria... Pode falar. Eu diria pra gente continuar o nosso caminho. Se ele tiver no nosso caminho, eu diria pra gente ficar de olho aberto, porque se ele tá sendo caçado, ele pode ser um problema pra nós. Agora, desviar do nosso caminho pra ir ajudar ele, não. A gente não tem nada a temer dele, se a gente não machuca a floresta. Eu diria pra gente ir no caminho das pegadas. Perfeito. Então, quando a gente tomou essa decisão, aí eu falei assim, então vamos pelas pegadas. E aí ela começa a rezar internamente e dizer em voz alta agora: licença, floresta, licença, protetores. E aí a gente continua. Maravilhoso, maravilhoso. Enquanto você está pedindo permissão e ao mesmo tempo fazendo seus agradecimentos ao povo encantado por te permitir entrar na floresta, eu quero que você, Barnabé, me diga como foi e o que internamente Barnabé teve que fazer para atravessar esse igarapé, onde ele molhava os pés até as canelas. Eu tava dentro de uma sombra, dentro da carroça, eu tava lá dentro, com a língua só pra Subiu na fora, carroça. enrolada no guarda-reio ali como é que chama? Na negócio de segurar da carroça. Tava com a língua enrolada pra não cair sem encostar na água, dentro da carroça, sem ninguém me ver. Perfeito. E é isso. Perfeito. Rezando pra todas as entidades que eu podia. Perfeito. E esperando acabar. Durante a passagem, Barnabé mudo. Mudo. De repente, do nada, agora um pouquinho antes de você começar a agradecer e rezar, Cantando já. o Barnabé já do outro lado, já fora da carroça, falando e cantando. Perfeito. Quando eu digo que deixei de te amar. Vamos tomar um strike aí agora, gostoso. Não é nada. Seguindo essas pegadas, agora que vocês sabem estarem invertidas do Curupira, que vão também em direção à vila
além de adentrar a floresta, o ar adentrando essa mata um pouco mais densa cheira a terra molhada e algumas folhas, um cheiro herbal. E enquanto vocês caminham nessa direção, vocês mais à frente conseguem ver um corpo estendido verticalmente, de cabeça para baixo, preso com uma das pernas em um cipó que se estende até o topo de uma árvore não muito grande. Esse corpo está vestido com vestes parecidas àquelas que vocês encontraram na canoa. Possivelmente é o madeireiro, ou um dos madeireiros. Ele está preso em uma armadilha natural de cipós. Natural porque não usa coisas, Engenhocas, nem não nada. usa muita tecnologia, mas ela não foi feita naturalmente. Uhum. Ele está pendurado a uns 3 metros do chão, o corpo dele está sujo, as vestes rasgadas, o rosto dele levemente ensanguentado, depois de alguns espinhos terem perfurado, possivelmente das quedas enquanto ele corria. E tá dead? Vocês se aproximando veem que ele possivelmente está morto e de repente um assovio muito alto corta o ar, como se uma lufada de ar muito forte passasse por um buraco muito pequeno. É estridente, incomoda os ouvidos. Esse assovio ecoa nas árvores e vocês, a uns 25 metros de vocês, a uns 15 metros depois do corpo, vocês veem uma pequena sombra e uma voz ecoando, dizendo: mentirosos mancham minha floresta, cortando árvores sagradas. Essa voz gutural parece ecoar de 2 lugares diferentes, de 25 metros de vocês, mas de toda a floresta em volta de vocês. Essa ecoa como se fosse algo pulsando pela floresta, como se a floresta, toda a floresta falasse. Enquanto, na frente de vocês, uma voz mais baixa, mais comum, parecendo a voz de um rapaz. Vocês veem essa silhueta saindo de trás de uma das árvores. É um rapaz sem camisa. Eu gostaria que Rafalitos me descrevesse esse rapaz de pés invertidos, sem camisa, olhando para vocês. Logo eu. É quase como uma criança. Corpo definido, de alguém que tem a floresta como seu habitat natural. Ele veste poucas roupas, um cabelo de uma cor pulsante, pele bem indígena, uma pele de um nativo mais escura. Ele se mantém ainda de uma forma mais nas sombras das coisas, então a gente não consegue ver muito as suas feições. Mas ele se prostra de maneira orgulhosa de onde ele tá. Perfeito. Além disso,
por conta dessas sombras, e vocês veem os contornos e os músculos, claramente os músculos dessa pessoa, vocês também veem coisas que vocês imediatamente notam e chamam a atenção, que são os olhos dessa pessoa, mesmo na sombra, são iluminados. Mas iluminados não porque a luz está refletindo eles, porque eles são a luz. São olhos como se fossem de carvão em brasa, olhos vivos de fogo. Pequenas alterações no ar, onde seria a cabeça e os cabelos dele, vocês começam a notar como se fumaça tivesse saindo dos cabelos. Os cabelos levemente dançando com o vento, e essa dança flamejante e laranja dos cabelos, ao longe vocês conseguem ver como se a cabeça dessa pessoa tivesse levemente pegando fogo, levemente em brasa também. Primeira reação do Garibaldi, quando nota o assobio, ele ele automaticamente já puxa o cavalo para tentar manter o cavalo sob controle, já se aproxima da carroça para, se for necessário, segurar os cavalos da carroça também, e mantendo ali os cavalos e tudo mais, e ele já fica procurando de onde vem a voz, de onde vem o assobio. Quando ele vê o cara, ele já põe a mão no facão, mas ainda tá mantendo para ver o que a Marlene diz sobre isso, porque essa claramente não é a área dele. Mas ele tá ali mantendo, se alguma coisa acontecer, eu tô aqui. Eu acho que eu já consigo ver a silhueta. E aí eu vou usar o meu sentido arcano pra ver se essa presença ela é agressiva. Tá, eu já te digo de início, não. Não é agressiva. Ele está agressivo em relação ao madeireiro. Com vocês, ele está tentando analisar. Você não precisa de nenhuma rolagem. Ele está tentando analisar o que é. Você, com seus conhecimentos e a sua oralidade, enquanto vocês não fizerem algum mal direto para mata, ele não seria um problema para vocês. Enquanto vocês não tentarem ajudar alguém que está fazendo mal para mata, ele também não seria um problema para vocês. Seria de bom tom, tendo cruzado com essa entidade, com um encantado, oferecer algo para fazer essa passagem. Você já, assim que entrou na floresta, você já estava pedindo a permissão e tudo mais. E você acredita que vocês não sofreram essa retaliação da floresta, no geral, por conta disso. A floresta ouve. Então, ele só está observando mesmo. E assim que você fez essa associação, ele olha para todos vocês ainda, ele se prostra na árvore, assim, de lado, com essa mesma voz que soa e ecoa de todos os lados, mas que tem uma segunda voz falando na direção de onde está saindo mesmo, de onde está abrindo a boca. Ele, ele olha para vocês, vocês não sabem exatamente para quem ele está olhando, se para todos, e ele fala: quando o encontrarem, perguntem ao sedutor das águas por que ele deixou escapar um assassino. Por quê? Perguntem. Sua vingança foi tão preguiçosa. E vocês veem a cabeça dele se direcionando ao madeireiro morto. Vocês querem passar? O que trouxeram? Eu vou
olhar com toda respeito. E aí eu falei assim, nós temos um presente para você. E aí eu tirei o chumacinho do incenso. E aí eu falei assim, este é o nosso presente. Nós não viemos, estamos de passagem. E aí eu deixo, bem calmamente, eu deixando perto em direção a ele. E aí eu vou voltando pra carroça. Tá. Me faça um teste de presença. Dificuldade 10. E. Incenso, né? Incenso. É o que Tá. eu tinha. Pode. Perfeito, perfeito. Pode adicionar uma vantagem. Eu posso deixar um negocinho também? Pra somar no bundle? Pode, pode. O que que você vai deixar? Eu vou pegar uma mosquinha que eu tinha pegado. Aham. Daquelas bem gordinhas assim, que eu tinha pegado pra comer mais tarde. Uhum. Vou tirar do bolso e vou botar junto com o incenso assim, ó. Botando o chapéu assim no peito, mas não vou falar nada, que essas coisas eu não... Tá, Só tá. botei ele a mosquinha e saí. Legal, legal, Foi com legal. vantagem? O Garibaldi Com vendo isso, vantagem, mas tipo, não ela fala deu ainda. uma coisa, Ah. o outro deu outra. O Garibaldi bate a mão nos bolsos deles, assim, e ele puxa, assim, tipo, um filete de pão que ele tinha pra viagem e, tipo, tá todo mundo dando um negócio, eu só tenho isso. Perfeito. Mas eu volto bolado, porque era uma mosquinha apetitosa. E eu Dificuldade volto pra 5, carroça Vivi. bolada. Todo mundo deu o que podia dar e o que tinha. Dificuldade 5. Ah lá! Deu 19 com Fear. Perfeito. Assim que você deixa no chão, ele olhando, você coloca, ele passa a olhar pra você, a cabeça gira na sua direção, ele sai um pouquinho das sombras e você consegue ver os contornos do rosto dele. Os olhos parecem carvão mesmo em brasa. E agora, não mais na sombra, você vê os cabelos dele flamejantes mesmo. Cabelos curtos, mas flamejantes. Ele tá olhando pra vocês, ele vira o rosto de lado, dá um sorriso meio contido assim e começa a andar. As moitas que cobriam parcialmente as pernas dele saem. Ele sai dessas moitas. Vocês veem ele andando para o outro lado, deixando a passagem para vocês, mas ainda olhando para vocês. E vocês veem realmente que o menino tem os pés virados para o outro lado. Ele vai, se encosta em uma árvore e espera vocês passarem para ele se direcionar e pegar as oferendas que foram feitas a ele. Assim que vocês passam, tendo feito essa reverência, vocês continuam o caminho de vocês em direção ao vilarejo Yara. O vilarejo fica na outra ponta do rio, onde junta dois rios, o Rio da Pedra e o Rio Verde. Vocês começam a ver que as árvores vão cedendo, mas de forma natural. Talvez em uma espécie de desmatamento, mas há muitos séculos atrás. Então parece natural hoje em dia, não é como se fosse o desmatamento nocivo. E ele se abre em uma clareira, vocês vão passando e chegam nessa grande clareira, vocês já veem o rio acompanhando vocês, ele estava acompanhando o tempo todo, mas agora vocês veem à direita de vocês já o rio. E mais para frente vocês também veem bem ao longe um outro rio, esse mais claro, mais esverdeado, para aqueles que já estiveram, né? Não dá para vocês verem a cor da água em si. Assim que vocês passam e entram nessa clareira, vocês sentem
passando como se uma bolha de sabão tivesse sido furada, tivesse sido explodida. Vocês ouvem nos ouvidos de vocês, como se vocês tivessem passado um véu, como se vocês tivessem com o corpo de vocês perfurado uma bolha de sabão. Assim que vocês passam, vocês já começam a ouvir o vilarejo. Até então vocês só ouviam o silêncio ensurdecedor da mata, da neblina. Vocês ouvem esse vilarejo que claramente está em festa. Assim que vocês passam, vocês ouvem ao longe. Vocês veem algumas casas, mas vocês ouvem ao longe algumas notas musicais formando uma harmonia e outras notas musicais formando um chord, um acorde. Luciana tá foda hoje, tá difícil. Perdeu Luciana. qualquer direito de falar qualquer coisa de mim pra Pois todo o resto é, da sua pois vida. é. Acabou de perder nesse exato momento. E vocês ouvem pessoas falando. Assim que vocês andam mais um pouco, vocês começam a sentir o cheiro. Os milhares de cheiros. Vocês veem pessoas indo e voltando. Assim que a primeira pessoa passa e vê vocês, pessoas de todas as estirpes, todos os tipos, ela vê vocês e vocês veem um sorriso de bem-vindos. Não como se ela tivesse te esperando, mas que ela está receptiva a vocês, independente de quem vocês sejam. Essa pessoa, essa menina tá passando, entrega um buquezinho para você, Marlene, uma espécie, ela tá com alguns, né, uma espécie de buquezinho, tem um lírio, tem uma espécie de lavanda também, ela entrega para você, dá um sorriso, bem-vinda, aproveite a festa, e já se retira. Você vê algumas pessoas meneando com a cabeça para vocês, desejando boas-vindas para vocês. Eles não sabem exatamente porque vocês estão ali, claramente, mas nesse momento parece não importar. Vocês vão passando por essas pessoas até chegar no que seria próximo do centro da cidade e vocês veem que realmente está tendo uma festa. Uma festa que vocês associam na cidade, que seria uma espécie de feira, ou alguma coisa do tipo. Vocês veem algumas barracas levantadas em frente a casas, em um grande círculo em volta à praça existem outras barracas também, uma espécie de estrutura de madeira no meio, uma grande fogueira, ela não está acesa ainda, mas já foi armada essa grande fogueira. Vocês se aproximando mais, vocês veem a parte da cidade que continua para depois do Igarapé. Tem uma ponte, e nessa ponte tem um arco que foi construído, um arco de cipós, onde todos os tipos de flores estão prostradas. Tem lírios, tem as lavandas que vocês viram, os próprios cipós, diferentes tipos de cipós vocês veem. Nas barracas, muitas espigas de milho para decoração, os milhos que não vingaram, mas que eles são usados para decoração, de forma decorativa. Sentado ainda na praça, vocês veem de onde está saindo esse som, essa música. É um senhor que está sentado e ele está tocando uma gaita, um acordeon, uma espécie de instrumento onde você toca sentado com um fole. Ele está tocando, algumas pessoas em volta dele estão dançando, sozinhas e acompanhadas, e vocês chegando com a carroça nesse local. É aqui que a gente vai parar e terminar
essa semana. Obrigado. Aí.